Belo Horizonte, bairro de Santa Teresa, fim dos anos 1960. O adolescente Lô Borges e seus amigos costumavam ficar na esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis batendo papo, às vezes tocando violão, outras vezes fumando alguma coisa. É um bairro de classe média baixa. Os jovens não têm dinheiro para pagar a entrada para os bailes nos clubes da cidade. Então um dia passou um dos amigos, um dos conhecidos da gente, e passou com um carrão, o cara tinha uma classe social mais alta. O cara chegou e falou assim, vamos pra festa lá no clube e tal. Aí alguém disse, não, nós não temos dinheiro para isso não, nosso negócio é ficar aqui na esquina, nosso clube é aqui na esquina. E isso virou uma expressão da casa do Lô. Cadê o Lô? Tá lá, no clube da esquina. A família Fragoso Borges era grande, eram 11 filhos, e o Milton Nascimento era considerado o 12º filho. Ele era da família. O Milton já era um artista consagrado quando compôs a primeira música com Lô, que tinha só 16 anos. Márcio Borges, irmão do Lô, ficou emocionado de ver um amigo famoso compondo com seu irmão adolescente e fez uma letra homenageando Lô e a sua turma de bairro e colocou de título a expressão que a casa usava, Clube da Esquina. Uma referência completamente pessoal deles, da família deles, quase uma piada interna, e acabou virando o nome de um disco e de um movimento que se espalhou pelo mundo. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador, esse é o Arranjo. Seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar o Arranjo e assim contribuir para que eu continue a produzir os programas a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Se preferir contribuir com Pix, a chave é contato@flaviomendes.com. Um Girassol da Cor do Seu Cabelo é uma composição de Lô Borges e Márcio Borges, lançada no disco Clube da Esquina, de 1972. Clube da Esquina é um dos primeiros álbuns duplos do Brasil e juntava um artista de prestígio, Milton Nascimento, com um jovem de 20 anos completamente desconhecido, o Lô Borges. Não foi fácil convencer a gravadora do Milton, Odeon, a aceitar esse projeto ousado, mas 2 diretores artísticos, Adail Lessa e Milton Miranda, trabalharam para que esse disco acontecesse. Era outro momento da indústria fonográfica, mais fonográfica do que só indústria, como é hoje. As companhias investiam na carreira de um artista de talento, ainda que ele demorasse a dar o retorno financeiro. Quando lançaram o disco Clube da Esquina, o Milton rechaçou a existência de um grupo mineiro. Ele dizia que não gostava de máfias regionais. E que ele tinha morado em Minas, começou a carreira lá. E por isso, boa parte dos seus amigos músicos eram mineiros. O Clube da Esquina não foi reconhecido na época como movimento, mas com o distanciamento foi ficando claro como aquele grupo criou uma sonoridade nova. Era uma mistura de bossa nova, jazz, fusion, toada mineira, música sacra folclórica, tudo isso com Beatles e rock progressivo. Um Girassol da Cor do Seu Cabelo é uma das 7 músicas compostas por Lô Borges para o disco Clube da Esquina. O arranjo de base é coletivo e o arranjo para orquestra de cordas é do Elmir Deodato. É essa a versão que eu vou analisar nesse vídeo. A numerosa família Fragoso Borges morava no 17º e último andar do edifício Levi, no centro de Belo Horizonte. Salomão Borges Filho, o Lô, era o filho do meio, o número 6, e num fim de tarde qualquer, recebeu da mãe a incumbência de ir na padaria comprar leite e pão para o lanche. Ele tinha 10 anos e dispensava o elevador. Era muito mais legal descer os 17 andares escorregando, de bunda, no corrimão da escada. Mas enquanto ele descia, ele começou a ouvir uma voz incrível. Tinha alguém cantando e tocando violão muitos andares abaixo. Fui me dirigindo para onde estava aquela voz, né, descendo, e de repente me deparo com essa figura aí, tocando violão e cantando lindamente.
na escada. E eu não comprei o leite, não comprei o pão, fiquei por ali e te conheci nessa. Conheci primeiro sua voz, né? Que eu acho super legal isso. Eu conheci primeiro a voz e depois o cara. E de quem que você gosta mais? Eu gosto mais dos Jambos, assim. Juntos, então, é uma maravilha. O Milton tinha 20 anos. Ele é 10 anos mais velho que o Lô e perguntou: quem é você? Você é irmão do Marilton e do Márcio? Como você se chama? Lô, e você? Eu sou o Bituca. O Milton morava no 4º andar do mesmo prédio, numa pensão, depois que veio de Três Pontas para cantar nas noites e nos bailes de Belo Horizonte. Ele logo montou um conjunto, Evoluçamba, com Marilton Borges, o filho número 1 mais velho, e Wagner Tiso, um amigo do Milton de Três Pontas, que também veio para Belo Horizonte trabalhar com música. Milton passou a frequentar tanto o apartamento dos Borges que acabou sendo acolhido como o 12º filho, inclusive deixava o violão dele lá. Em uma tarde, o filho número 2, o Márcio, encontrou o ainda pequeno Lô tentando fazer acordes no violão do Milton, brincando com o instrumento, e o Márcio falou: vamos largando. O Lô, menino birrento, respondeu: o Bituca deixou. Quando o Márcio foi falar com o Milton se ele realmente tinha deixado o Lô mexer no violão, ouviu: você já ouviu seu irmão tocar? Não é que ele leva jeito, ele já é. A gente só tem que cuidar. Nessa época, o Lô conheceu um menino chamado Beto, que vinha de Montes Claros, uma cidade ao norte, no sertão de Minas Gerais. O Beto, a gente se conheceu, né, Beto? Eu tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade. O Beto tinha chegado de Montes Claros, não foi isso? E o Beto estava em Riba, assim, em cima de uma patinete maravilhosa, assim, uma linda e sedutora patinete, que eu fiquei assim, fascinado. E aí comecei a puxar papo com o cara, né? E, pô, cara, que coisa legal. Aí que eu vi que a coisa que estava em cima da patinete era bem mais interessante do que a patinete. Mas o Lô, na hora, queria saber mesmo era da patinete. Ele insistiu tanto com o Beto que acabou comprando a patinete em troca de umas moedas velhas de várias partes do mundo. O que os dois garotos tinham em comum eram que vinham de famílias musicais. Os irmãos mais velhos tocavam. E no caso do Beto, o pai dele, Godofredo Guedes, era compositor. A vida desses dois garotos, e de muitos outros pelo mundo, começou a mudar quando apareceu um filme chamado aqui de Os Reis do Iê Iê Iê. O Lô estava andando pelo centro de Belo Horizonte quando passou em frente a um cinema e viu o cartaz de um filme com 4 cabeludos. Não existia cabeludo no mundo, os caras cabeludos de franjinha, não sei o quê. E eu falei, eu vou entrar pra ver esse filme. Aí na hora que eu entro no filme, que é o começo do A Hard Day's Night, né? O Lô entrou na sessão das 2 e só saiu às 10 da noite. E já saiu completamente bitomaníaco. E logo comprou o disco e levou na casa do amigo Beto. Então, o Beto, no primeiro momento, foi engraçado, porque ele teve uma rejeição, assim, naquele capa, aquele monte de fotozinho dos Beatles com cabelinho, né, cabelinho de franjinha, não sei o que lá, e naquela época o homem só tinha cabelo curtíssimo, né, então eles eram considerados os cabeludos, né, além de tudo, eram os cabeludos, né. E aí o Beto olhou pra capa do disco assim e falou assim: ô velho, esses caras não são viado, não? Pô, eu falei: Beto, o negócio importante é o que você vai ouvir agora, você vai tomar um tapa na hora que você ouvir. O Beto virou mais um bitomaníaco. E junto com Ié, o filho Borges número 7, e mais um menino baterista da região, formaram um conjunto de covers chamado The Beavers. Nessa época, Milton, Marilton e Márcio, os mais velhos, já estavam entrosados com os músicos de jazz de Belo Horizonte. E esses, literalmente, desprezavam os Beatles. Mesmo Márcio não gostava muito e se espantou quando Milton comprou o disco Revolver para dar de presente para os Beavers. Segundo Márcio escreveu no seu livro Os Sonhos Não Envelhecem, o Milton via musicalidade naqueles meninos, enquanto Márcio só via dois irmãos pequenos brincando de Beatles. Alguns anos depois, o Milton, já consagrado pelo sucesso de Travessia, reencontra o Lô Borges, agora com 16 anos, morando no bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte. O Lô mostrou no violão uma sequência de acordes que ele estava desenvolvendo há dias, e o Milton pegou o outro violão e desenvolveu uma melodia, que com a letra do Márcio virou a música Clube da Esquina. A partir dessa primeira composição,
o ainda adolescente Lô passou a compor cada vez mais e melhor, e as músicas seguintes foram em parceria com o amigo Beto Guedes. Com letra do Fernando Brant, eles compuseram Feira Moderna, que participou do Festival Internacional da Canção em 1970, defendida pelo grupo Som Imaginário, que na época acompanhava o Milton Nascimento. O Brasil ainda vivia a época de ouro dos festivais da canção. E em Belo Horizonte teve o primeiro festival estudantil da canção. E os estudantes Lô e Beto inscreveram a sua composição Equatorial, com letra do Márcio Borges. Era um festival, óbvio, de estudantes e amadores. E o Milton já não era nem uma coisa e nem outra. Mas com o consentimento do Milton, eles escreveram Clube da Esquina, omitindo o nome do parceiro já famoso. Depois da final, foram todos para a casa dos Borges, na rua Divinópolis. E a namorada do Fernando Brant, Lazy, foi para a cozinha preparar uma macarronada para aquele batalhão, enquanto a festa seguia na sala cheia. No meio daquela confusão, o Lô sentou no piano da casa e desenvolveu ali, na hora, um tema, e chamou os dois letristas presentes, Márcio e Fernando, para ouvir. E fez a proposta. E se vocês escrevessem a letra agora? E os dois toparam. Perguntaram qual seria o tema. E o Lô, bitomaníaco, falou que estava pensando na parceria do John e do Paul. E que eles estavam ali fazendo as parcerias deles. E que provavelmente o John e o Paul nunca iriam saber disso. O Fernando Brant comentou sobre esse momento. E a letra foi feita durante uma macarronada. Que a Leila fez uma macarronada na casa da Dona Maria. Enquanto ela fazia o macarrão, eu e o Marcinho dividimos, ó, eu faço a parte, você faz a outra. Você faz o molho, eu faço... Então, antes do macarrão, saiu a letra. A música se chamou, como não poderia deixar de ser, para Lennon e McCartney. O Lô faz uma citação de uma melodia dos Beatles nessa música, que é uma frase de I Should Have Known Better, música que faz parte do disco A Hard Day's Night, o disco que fez o Lô e o Beto virarem bitomaníacos. A frase da melodia do John Lennon é That when I tell you that I love you. Agora, you gonna say you love me too. Yeah. Eu sou da América do Sul. O Milton, ouvindo essas músicas do Lô, comentou com o Márcio. Dá vontade de gravar tudo o que ele faz. Não foram todas, mas 1/3 do disco seguinte do Milton era de músicas do Lô. Clube da Esquina, A Lunar e Pra Lennon e McCartney. E o Milton foi um cara assim fundamental para mim desde o começo. Ele prestou muita atenção nas coisas que eu vinha fazendo, que eu estava começando a compor. E a partir daí, toda vez que ele voltava a Belo Horizonte, ele... Cadê o Lô? O Lô continua na esquina tocando violão, não sei o que não. Lô, com 18 anos, foi para o Rio de Janeiro para as gravações do disco. Gravou as suas músicas com um som imaginário. Para ele tinha sido a grande experiência da sua vida. Voltou do Rio tão entusiasmado que a mãe percebeu que seria difícil que ele voltasse com alguma concentração para terminar o ensino médio. O convite seguinte do Milton deixou o Lô ainda mais eufórico. Ele queria gravar um disco dividido com o Lô. Foi um convite assim, completamente assim, inesperado. Pra mim era inesperado. Ele já havia gravado algumas canções minhas no álbum anterior dele, do Milton, do ano de 70. Eu sei que ele me convidou, ele falou assim, olha, eu tô te convidando, ele explicou por que ele estava convidando. Porque eu tô gravando músicas suas, você continua produzindo músicas, suas músicas são muito legais, eu queria que o meu próximo álbum fosse dividido com você e que o nome do álbum fosse Clube da Esquina e que fosse um álbum duplo, metade, assim, mais ou menos a metade das músicas suas e metade das músicas minhas. Ele foi bem claro o que ele queria. A única exigência do Lô foi poder levar com ele para o Rio Beto Guedes, o que se mostrou uma decisão muito acertada. Ele precisava de alguém da geração dele para que as ideias musicais dele tomassem corpo, fossem ouvidas e compreendidas. O Beto tocou em quase todas as faixas do disco e foi fundamental para a sonoridade do Clube da Esquina e anos depois virou um dos artistas mais importantes do movimento. O que o Lô não esperava era que a mãe dele fosse a princípio contra. Apesar de amar o Milton, ela não queria o Lô se mudando para o Rio.
mas ele bateu o pé e foi. Era a época mais dura da repressão, da ditadura militar, e não foi fácil. Cada mês a gente morava num apartamento diferente, num bairro diferente da Zona Sul do Rio, porque éramos expulsos de todos os lugares que a gente morava. Porque era um preto, dois cabeludos, entendeu? Maconheiro, essas coisas. O empresário do Milton teve uma grande ideia, de alugar uma casa na então distante praia de Piratininga, em Niterói, para que eles tivessem o sossego necessário para compor para o disco. Pelas histórias que são contadas, a casa não foi exatamente assim sossegada, tal a quantidade de garrafas esvaziadas e de viagens estimuladas por substâncias. Aí foi muito, muito legal. O Bituca fazendo as canções dele, eu fazendo as minhas, tomando banho de mar, comendo peixe. Nem todas as músicas foram compostas na Casa da Praia. Eles estiveram em Diamantina para fazer uma matéria para uma revista, e lá encontraram com o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que estava fazendo uma reportagem para outra revista. A viagem rendeu uma cantoria com JK e uma nova música para o disco. Lô tinha composto uma melodia e passado para o Fernando Brant fazer a letra. Eles ficaram hospedados em um hotel colonial no centro da cidade, e da janela do quarto do Fernando, ele viu uma igreja, um cemitério. Era a paisagem da janela. Da janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória. A casa de Piratininga foi usada para que eles fizessem as músicas para o disco, mas não para ensaios. O disco foi gravado sem ensaios prévios. Os arranjos eram decididos na hora, em conjunto. As músicas e os músicos se prestaram um papel assim de libertação. Assim, olha, vamos fazer o que você sentir. Né? Eu lembro que as minhas músicas eu falava pro pessoal, o arranjo é que agora, é o que vier. A música é essa, tá o Robertinho já no trem azul, plá, pum, pum, pum. Os recursos de gravação da época eram bem restritos. O disco foi gravado em apenas 2 canais. Todos gravavam juntos, ao mesmo tempo. Muito diferente de hoje. Eu lembro de eu tocando piano, cara, ao vivo, no Girassol. Eu tocando piano com orquestra no estúdio. Eu saindo recém-chegado das esquinas de Belo Horizonte, ali um cara, um músico amador, um cara que... E tocando ali com a total, assim, solto. Eu não estava preocupado se eu ia acertar, se eu ia errar. Eu achava que estava tudo certo, E aí, tocando, se eu errasse, eu derrubava a orquestra inteira, entendeu? E eu não errei. Toquei o Girassol ali certinho. Girassol é uma música em 3 partes. E a melodia é concisa e minimalista. São apenas 6 notas na música inteira, e todas no intervalo de quinta aumentada. Nas 2 primeiras partes, que são as partes lentas da música, são 5 notas em cada parte. Na primeira parte, a melodia é assim. Na segunda parte, assim. E para terminar. E a terceira parte, a parte com andamento acelerado, é ainda mais simples, são só 3 notas. A musa inspiradora da letra é a primeira mulher do Márcio Borges, Duca. E segundo Márcio, a música foi escrita ainda no começo do namoro deles, numa viagem para o interior de Minas. Apesar de ser uma letra para uma namorada, ou seja, ter um componente romântico envolvido, a letra é um tanto existencialista e melancólica, misturando morte com alucinação no verso. Se eu morrer, não chore não, é só a lua. Todo o disco Clube da Esquina foi gravado com muita liberdade entre os músicos participantes. Não havia uma direção musical muito clara. Especialmente nas músicas do Lô, ele dava total liberdade para o arranjo de base ser coletivo. Eram excelentes músicos ali e todos davam palpites. O Lô, primeiro, mostrava a música no violão ou no piano, dependendo do instrumento que ele tinha usado para compor. E a partir daí, todos começavam a tocar juntos e o arranjo se formava.
O único baixista mesmo, o especialista em contrabaixo, que gravou o disco Clube da Esquina, foi o carioca Luiz Alves, que era do Som Imaginário. Mas nem sempre Luiz Alves estava presente, e em muitas faixas do disco, o baixo é tocado ou pelo Toninho Horta ou pelo Beto Guedes, dois guitarristas. A orquestração de Um Girassol da Cor do Seu Cabelo é piano, Lô Borges, órgão, Wagner Tiso, bateria, Rubinho, baixo, Beto Guedes, guitarras, Tavito e Nelson Ângelo, naipe de cordas e vocal com Beto Guedes, Toninho Horta e Lô Borges. O vocal aparece na última parte, a parte mais movimentada, e o arranjo vocal é bem simples, mas muito eficiente. É um vocal a 3 vozes, em que a melodia fica na voz do meio. Tem uma voz mais aguda cantando uma terça acima da melodia e outra voz uma terça abaixo. E esse tipo de vocal é muito comum. Foi usado, por exemplo, por um grupo folk norte-americano, o America, na música Ventura Highway, num disco lançado, coincidentemente, no mesmo ano do Clube da Esquina, 1972. A melodia dessa música está nessa nota. Ventura Highway in the sunshine. E a terça acima é assim. Ventura Highway in the sunshine. E a terça abaixo, assim. Ventura Highway in the sunshine. E é esse o efeito. Ventura Highway in the sunshine. Em Girassol, a melodia está com Lô na voz do meio. O meu pensamento tem a cor do seu vestido. O Beto Guedes faz a terça acima. O meu pensamento tem a cor do seu vestido. E o Toninho Horta a terça abaixo. O meu pensamento tem a cor do seu vestido. Como eu já comentei, essa música tem 3 partes, A, B, C, sendo que as 2 primeiras são num andamento mais lento e a parte C é mais movida, num andamento mais acelerado. São 2 letras para a parte A e 2 letras para a parte B, intercaladas. A forma desse arranjo é assim, introdução de 4 compassos e depois segue A, B, A, B. E segue um longo intermezzo escrito pelo arranjador Elmir Deodato, para o naipe das cordas. E depois a parte C, repetida por muitas vezes até terminar em fade out. A introdução é apenas com piano do Lô, fazendo os acordes da primeira parte. A posição dos instrumentos no estéreo é bem radical. O piano está só no canal direito. Vento solar e estrelas do mar, a terra azul da cor de seu vestido. A bateria faz um acompanhamento suave, nos pratos. Vento solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo? Se eu cantar, não chore não. E a bateria está só no lado esquerdo do estéreo, bem radical. Só preciso ter você por mais um dia. Ainda gosto de dançar. Bom dia, como vai você? Entram as cordas, com os violinos fazendo notas bem agudas com harmônicos, o que dá esse efeito bem etéreo. Você ainda quer morar comigo? As cordas graves fazem a base harmônica. Estrelas do mar, um girassol da cor de seu cabelo. Se eu morrer, não chore não, é só a lua, é seu vestido cor de maravilha nua. Ainda moro nesta mesma rua, como vai você? Você vem, ou será que é tarde demais? No começo do intermezzo, notas longas nos cellos.
Agora uma outra voz nos cellos, fazendo um intervalo de segunda menor com a outra voz, bem dissonante. As violas acrescentam outra nota para o acorde. E os segundos violinos também. Os primeiros violinos fazem uma nota aguda, com harmônico. Um acorde em quintas, nas cordas graves. E 3 notas em quintas paralelas, montando o acorde de preparação. Volta só o piano, fazendo os acordes da terceira parte. Virada da bateria, e entra o vocal a 3 vozes. Na voz mais aguda, Beto Guedes. Na voz do meio, a melodia, Lô Borges. E Toninho Horta, na voz mais grave. As vozes estão com reverb maior. Elas não soam tão na frente, parecem distantes, por causa do efeito. São 2 guitarras acompanhando, uma totalmente no lado direito e outra totalmente no lado esquerdo. O órgão faz a base harmônica, só no canal da direita. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Se preferir contribuir com Pix, a chave é contato@flaviomendes.com. Muito obrigado, até uma próxima. Vento solar e estrelas no mar, a terra azul da cor de seu vestido. Vento solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo? Se eu morrer, não chore não, é só a lua, é seu vestido cor de maravilha nua. Ainda moro nesta mesma rua. Como vai você? Você vem, ou será?